Rei da criação, da terra, céu e mar. Fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que estamos novamente conectados neste culto online da Igreja Batista de Vila Pires, situado à Rua Caravelas, 371, no bairro de Vila Pires, Santo André, São Paulo. Que maravilha estarmos novamente conectados na mesma fé, na mesma adoração, e o Senhor, Ele nos encoraja neste dia, assim como Ele fez com Josué. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, Ele diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que maravilha! E o Senhor fala aos nossos corações neste dia. Ele chama a atenção de Josué, dizendo: não te mandei eu, esforça-te, não tema, tem de bom ânimo, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor fala aos nossos corações, Ele nos encoraja, Ele nos chama a atenção neste dia para não temermos, seja qualquer situação, Ele é conosco, Ele está conosco para fazermos ultrapassar toda a barreira, todo o obstáculo que vier à nossa frente, porque Ele é o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E é isso que Ele quer que façamos neste dia, que sejamos encorajados a não temer a situação, porque Ele é conosco. Oremos. Nosso Deus, Deus de amor, Deus de poder, Deus de força, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Jesus querido, obrigado por esta oportunidade de estarmos novamente conectados, Senhor, na Tua presença, Senhor, na mesma fé, na mesma adoração, ao Deus de Josué, que é o mesmo Deus em que nos prostramos neste dia, para render-lhe graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer com certeza em nossas vidas. Senhor, eu te peço que toda esta, Senhor, pessoa que está conectada conosco, este irmão, esta irmã, esta família, Senhor, esta vida que precisa de Ti, Senhor, possa sentir esta força, possa sentir a Tua presença, a inundar o seu coração, a inundar a sua mente com a esperança que vem do alto, aquela que nunca morre, mas aquela que renova as nossas forças, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E, Senhor, nos alegramos na Tua palavra, nos alegramos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Fala aos nossos corações durante o decorrer deste culto. Agora e sempre nós agradecemos. Amém. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. De Deus,
seja o Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Meus amados irmãos, nesse momento do nosso culto, vamos celebrá-lo com alegria e fidelidade na consagração dos nossos dízimos e ofertas para o sustento da obra que a igreja local realiza. Oremos ao Senhor e assim consagremos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Lembrando, no seu vídeo você pode ver o nome da instituição bancária, o número da conta, para fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Caso você tenha alguma dificuldade, nos comunique. Há sempre alguém da igreja de confiança que pode ir ao seu encontro, retirar o seu dízimo e trazê-lo para a igreja. Oremos, pois. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento queremos consagrar primeiramente as nossas vidas ao Senhor e também os bens materiais, parte daquilo que o Senhor nos tem dado como bênção. Pai querido, receba, pois, a nossa vida, a nossa contribuição em forma de dízimos e ofertas nesta hora para o sustento da obra do Senhor aqui nesse lugar e também para missões. Ó Deus, suplicamos que o Senhor abençoe o trabalho de cada irmão, o salário, e aqueles que estão desempregados, que necessitam de uma nova oportunidade, que em breve tenham esta alegria e abençoados pelo Senhor, trabalhando honestamente com suas próprias mãos, possam trazer os recursos necessários para o sustento da família e também com alegria contribuir para a tua causa. Assim oramos e agradecemos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Com certeza você conhece muito bem essa canção. Te convido a fazer dela a sua oração ao Senhor, consagrando sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia.
se-vos-á, buscai e achareis. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Cante isso. De pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nenhuma riqueza se compara, a maior delas, do que ter o Senhor em nossa vida, em nosso coração. Vamos cantar agora o hino 395 do cantor cristão, Cristo satisfaz. Não preciso ter, mas sim celestes bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no céu.
Meus irmãos, o tema da mensagem para esta hora é cristãos ricos. E eu escolhi o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dado às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente o fizeram, como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra e na ciência, e em toda a diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você conhece, meu irmão, ricos pobres? E conhece pobres ricos? Eu conheço tanto um como o outro. Conheço ricos muito miseráveis, muito pobres. E conheço gente muito pobre, no entanto, muito ricos. É interessante que o texto aqui que lemos, se você prestou atenção, o apóstolo Paulo, se dirigindo aos crentes da igreja de Corinto, ele está aqui citando o exemplo das igrejas da Macedônia, no sentido de estimular também a igreja de Corinto a proceder da mesma forma. Ele fala aqui de profunda pobreza. Ele fala de grande generosidade. Ele fala também de voluntariedade. Participaram na contribuição. E o segredo disso, deram-se primeiramente a Deus. Deram a si mesmo a Deus. Apresentaram a si mesmo, as suas vidas a Deus, como diz Paulo, depois a nós. Versículo 2 diz que esses crentes da Macedônia eram ricos em generosidade. Ele diz assim, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Veja, a abundância do seu gozo, alegria, muita alegria. E como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza
da sua generosidade. Que virtude extraordinária essa, meus irmãos, e tão necessárias nesse tempo na igreja do Senhor. Grandes riquezas da sua generosidade. Nós somos filhos, meus irmãos, de um Pai generoso. O nosso Deus, toda a Bíblia nos mostra claramente isso, a generosidade do nosso Deus. Como Ele é profundamente generoso. Ele nos deu o melhor de si. Deu o seu próprio Filho. Ele deu o seu único Filho em nosso favor. Haveria generosidade maior do que esta? Os filhos herdam as qualidades dos pais, não é mesmo? Assim como somos filhos de um Pai generoso, nós também devemos ser generosos. Nesta pandemia, meus irmãos, que já dura tanto tempo, algo positivo que nós podemos aprender nessa situação pela qual estamos passando é a oportunidade de exercer a generosidade. Eu tenho visto muito isso. Creio que o irmão também tem visto isso. Pessoas pobres ajudando outras pessoas mais pobres que elas. E vemos pessoas muito ricas com as mãos encolhidas, com as mãos fechadas. É impressionante isso. Essa pandemia nos abriu os olhos para isso, para podermos ver aquelas pessoas que realmente são generosas, independentemente daquilo que possuem. Pessoas muitas vezes possuindo muito pouco, abrem suas mãos para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que vale a pena ser citados. Por exemplo, Abraão, ele deu 10%. Lá em Gênesis 14, 20, faz esta citação. Hebreus capítulo 7, 6, lembra isso também a respeito de Abraão. Já Zaqueu, que se converteu a Jesus, que teve um encontro de poder com Jesus, que se tornou um verdadeiro cristão, ele deu 50%. Ele disse ao Senhor Jesus que devolveria aquilo que ele tomou dos outros ilicitamente e que dos seus bens, aquilo que era de direito dele, honestamente falando, ele distribuiria para os necessitados 50%. Diferente daquele jovem que encontrou-se com Jesus certa feita durante o ministério de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tens, distribui para os pobres e vem e segue. O texto diz que aquele jovem era muito rico. Ele abaixou a cabeça, virou as costas para Jesus e foi embora. Por quê? Ele não aceitou aquilo que Jesus lhe sugeriu, pelo fato de que ele não se converteu a Jesus. Quando alguém é verdadeiramente convertido ao Senhor, é inevitável a obediência quando alguém se converte. A obediência aos princípios da palavra do Senhor. Há um texto que eu gosto muito, quando Jesus, ministrando a uma grande multidão,
Os discípulos chegaram próximo de Jesus e disse: despede esta multidão, porque já vai tarde e esta gente precisa comer. E Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. E ali havia um menino que tinha alguns peixinhos, alguns pães, e eles tomaram das mãos do menino aqueles pães, aqueles peixinhos, levaram para Jesus. Jesus orou, agradeceu a Deus Pai, devolveu para os discípulos e os discípulos entregaram para a multidão ser alimentada. Me chama muita atenção este fato. Das mãos do menino para as mãos dos discípulos, das mãos dos discípulos para as mãos de Jesus, das mãos de Jesus novamente para as mãos dos discípulos, para que a multidão fosse alimentada. Quando colocamos, meus irmãos, os nossos bens, a nossa vida, primeiramente como registra o texto que tomamos como base para a mensagem desta hora, deram-se primeiramente a Deus, depois a nós. Não teremos absolutamente nenhuma dificuldade. Mas ainda há um exemplo daquela pobre viúva que foi ao templo, né? E entregou ali as suas últimas moedinhas, entregou tudo que tinha. Ela deu 100%. E Barnabé vendeu também uma de suas propriedades e levou todo o valor daquilo que vendeu aos pés dos discípulos, para que aquele dinheiro fosse usado para ajudar os pobres, os necessitados, e também porque a igreja estava avançando, estava crescendo e necessitava de recursos. Da sua pobreza, deu tudo o que tinha. A respeito da viúva, lá em Atos 4, 34, 37. Veja, meus irmãos, os crentes da Macedônia eram ricos na sua profunda pobreza. Parece que há uma contradição aqui, não é? Ao mesmo tempo que eram pobres, eram muito ricos. Aqui é que está a beleza. Não ricos religiosos apenas. Não eram generosos porque eram ricos, mas na riqueza da sua pobreza foram generosos. Versículo 3, não digo, ou melhor, versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, disse Paulo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, acima de suas posses, se mostraram voluntários. Uma das características, meus queridos irmãos, dos crentes primitivos, sempre foi a espontaneidade. As atitudes deles se caracterizavam pela espontaneidade. Não havia necessidade, meus irmãos, de apelos veementes para aquele povo da igreja primitiva se dispusesse a contribuir. Era algo espontâneo. O texto bíblico no verso 3 diz que na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de compreender aqui essa parte do texto. Na medida das posses, tudo bem, mas acima das posses
se mostraram voluntários. Quer dizer, foram além. Como pode alguém, de repente, dar algo mais do que tem? Duas coisas aqui se destacam. Deram acima de suas posses e foram voluntários. É o que diz o texto. E nós devemos seguir esse exemplo, meus irmãos, movidos por um sentimento de espontaneidade, de voluntariedade, fruto do nosso amor pela causa do Senhor. Eu compreendi bem essa passagem bíblica quando Paulo diz, primeiramente, deram-se ao Senhor ou a Deus. O que é que de mais precioso você tem? O que é que de mais precioso eu tenho? Não é a vida? Se eu me disponho voluntariamente dar a minha própria vida, as demais coisas não serão muito difíceis, não. E foi exatamente essa experiência da igreja da Macedônia que Paulo toma como exemplo para estimular a igreja de Corinto a fazer o mesmo. Não é? Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, a construção do templo, né? Lá em 2 Crônicas 29, 9, diz assim, que o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Compreendeu, entendeu? O povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito. Quando o meu coração, o teu coração, meu irmão, está sintonizado com o coração de Deus, o que fazemos? Fazemos o melhor e fazemos com alegria. Já citei isso algumas vezes aqui deste púlpito, quando participamos, eu e minha esposa, da Aliança Batista Mundial, lá na Argentina, em Buenos Aires, isso há muitos anos atrás. No retorno para o Brasil, estávamos no aeroporto aguardando o voo para retornarmos. E lá estava o pastor Davi Gomes, querido pastor Davi Gomes, de saudosa memória, executivo de missões mundiais por muitos anos. E sentado ao lado dele ali no aeroporto, conversando, não sei porquê, mas em um dado momento o assunto era as finanças da igreja, os dízimos e ofertas. E ele disse, Joel, o problema da falta de recursos, muitas vezes na igreja, o problema não é a falta de dinheiro. Ele falou, porque todos têm algum dinheiro. Alguns podem ter mais, outros menos, mas todos têm algum dinheiro no bolso. Ele disse, o problema é a espiritualidade. Eu nunca esqueci disso. E aqui o texto está dizendo que o povo se alegrou com o que deram, porque com coração perfeito. Quando o coração de uma igreja, quando o coração de cada membro de uma igreja está bem sintonizado, ou seja, temos um grau significativo, meus irmãos, de espiritualidade. Todos são fiéis e exercem a sua fidelidade com alegria, não com peso. Versículo 4 diz assim,
pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, ricos em participação. A graça de participar. Como precisamos aprender isso? A minha, a sua, nossa participação financeira na obra do Senhor, através da igreja local, é graça. É graça de Deus. Quando eu, quando você, quando todos nós entendemos isto, será desnecessário aqueles apelos, muitas vezes quase que desesperados, de alguém ou do próprio pastor, porque está faltando recursos. E quantas coisas que a igreja poderia estar realizando, se nós entendemos que a nossa participação financeira é graça de Deus. Poderíamos estar fazendo muito mais do que estamos a fazer. Ser cristão é participar. Você participa? A igreja, diz a Bíblia, que é um corpo, e nós devemos ser solidários às necessidades dos outros. Na igreja primitiva isso era muito comum. A Bíblia diz que havia uma preocupação tamanha de uns para com os outros, que ninguém tinha falta absolutamente de nada. Todos eram assistidos materialmente, espiritualmente, socialmente, todas as necessidades. E eu quero lhe dizer uma coisa aqui nesta hora. Que esse Deus generoso, que esse Deus, segundo Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido, Ele me chamou e chamou você para servir. Se Ele próprio disse, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir, como posso eu me negar a isto? Portanto, ser cristão é participar, é servir o corpo de Cristo. Devemos ser solidários uns aos outros. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Percebe? Há muita falta de solidariedade entre os filhos de Deus. Esse é um pecado do qual nós precisamos nos corrigir. É muito comum, após as reuniões dominicais, a gente se despedir e dizer: meu irmão, até semana que vem. E se durante aquela semana, aquele meu irmão passar por alguma necessidade, ou precisar do estender a mão, através de um outro membro da igreja, como fica a situação? Há muita falta de solidariedade. Veja comigo o que Deus fala a esse respeito, lá em Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros o quê? Uns dos outros. Há uma interligação. Deve haver essa interatividade. Eu, você e eu. É isso que eu costumo chamar de comunhão. Comunhão não é apenas a gente reunir-se de quando em vez na semana, cantar alguns louvores,
fazer algumas orações, ouvir alguma mensagem e dizer amém, está tudo bem. Não. Não é assim que funciona. Somos membros uns dos outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. E assim, diz a palavra do Senhor, estou fazendo a vontade do Senhor. É assim que Deus quer. Filipenses capítulo 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aprendamos, meus irmãos, nesta hora, em particular, que participar, que contribuir para o bem-estar da igreja, em todos os sentidos, mas já que estamos especificamente tratando aqui da contribuição financeira, como Paulo cita o exemplo da igreja da Macedônia, que participar, assim eles entenderam e por isso contribuíram na sua pobreza com grande riqueza, porque entenderam que participar é uma graça. E já estou terminando. Versículo 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Você percebeu que no decorrer desta palavra, várias vezes eu citei esse texto aqui, em parte, que primeiramente, o segredo estava aqui, que primeiramente, eles se deram ao Senhor, e depois, para contribuir, não tiveram dificuldade, e fizeram o melhor, ricos em desprendimento. Que gente rica é essa, né? Por isso que eu escolhi o tema, não é? Cristãos ricos, pobres, porém ricos. E há tantos ricos que são pobres. Eles deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Não é muito difícil dar alguma coisa, concorda? A nobreza, a beleza está em primeiro você dar a si mesmo. E é isso que Deus, obviamente, deseja. O texto afirma que eles deram a si mesmos, primeiro a Deus e depois aos irmãos. Quem sabe você tem dado dinheiro para a obra de Deus? Isso é muito importante. E é preciso. Mas por que você não toma a iniciativa de se dar primeiramente ao Senhor? Então você será rico em generosidade, rico em voluntariedade, rico em participação e rico em despreendimento. Eu acho bonito isso e eu chamo isso de esvaziamento de si mesmo. Jesus nos dá esse exemplo, né? A Bíblia diz que, sendo ele Deus, não teve por orgulho de ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. Desprendimento seria isso. É você se esvaziar de si mesmo. Você não pensar tanto em você. Eu estou pensando naquele homem, e já estou terminando, que foi assaltado, né? No caminho de Jericó, foi espancado pelos bandidos, foi jogado à beira da estrada. E ali passou um levita. Levita era aquele grupo, não é, conhecido como os responsáveis pela adoração, pelo louvor no templo.
E a Bíblia diz que ele passou de largo. Talvez ele estava atrasado para o ensaio, né? Eu não podia atender aquele ferido ali. Passou o sacerdote. Talvez o sacerdote diz, não dá para atender esse pobre homem, porque eu tenho que chegar na hora lá da sinagoga para ministrar a lei para aqueles que se reúnem para ouvir. Mas por último, passou alguém que nem judeu era. E não era sacerdote, não era levita. E ele condoeu-se daquele homem. Desceu da sua cavalgadura, colocou o ferido sobre o seu animal, primeiro assistiu ali nos primeiros socorros dos ferimentos e levou a um determinado lugar, numa hospedaria. Ele pagou alguma coisa ali em valor para que o dono daquela hospedaria assistisse aquele ferido. Ele disse, quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais, eu vou reembolsar. E quando alguém inquiriu sobre Jesus, no contexto foi exatamente isso, que um fariseu inquiriu Jesus, qual seria o próximo, dele. Então Jesus fez a pergunta, ele respondeu corretamente, e Jesus disse o que para ele? Vá você e faça o mesmo. É isso. Jesus veio para servir e ele me chamou para servir. E para servir precisa tempo. Você às vezes tem que deixar alguma coisa que é sua e é importante para você, para servir o outro. Hoje é muito comum na igreja, as pessoas não têm disponibilidade de tempo porque dizem que estão muito ocupadas. E para servir a Deus e servir a igreja de Deus, obviamente que você tem que abrir mão de algumas coisas do seu interesse. Esse homem pôs a mão no bolso para curar, para ajudar aquele pobre homem que estava à beira do caminho, todo ferido, assaltado que foi. Que lição preciosa é esta. Lembra que no início desta palavra eu disse do milagre dos pães e dos peixinhos, Jesus primeiro sugeriu aos discípulos, dai-lhes vós de comer. Agora aqui nesta parábola do bom samaritano, Jesus disse para o fariseu, vá você também e faça o mesmo. Generosidade, desprendimento, enfim. São lições, meus irmãos, que aprendemos através da palavra do Senhor e permita a Deus que não fique apenas no aprendizado. Porque dizer amém é muito fácil, mas do amém para a prática há uma distância muito grande. Que Deus assim te abençoe e essa é a verdadeira riqueza. Esses são os crentes verdadeiramente ricos. São aqueles que são generosos, porque primeiro deram-se a si mesmo, a Deus, para depois se dar para os outros, para a igreja. E isso fazem com grande alegria, com grande desprendimento. Que o Senhor assim a todos nós abençoe. Oremos. Pai Santo e bendito, mais uma vez queremos te agradecer nesse culto que lhe prestamos,
pela palavra do Senhor, que nos instrui, que como cristãos que somos, como discípulos do Senhor que somos, como devemos nos conduzir. A tua palavra nos ensina claramente a ética cristã. Se somos teus discípulos, se somos teus servos, chamados fomos exatamente para servir, não para sermos servidos. Servir ao Senhor, servir ao nosso próximo, servir os nossos irmãos, enfim. A alegria do serviço, do realizar. E o realizar com os corações cheios de prazer e de alegria, pois uma vez que estamos servindo a igreja, servindo o próximo, servindo os irmãos, estamos servindo ao Senhor. Louvado e engrandecido seja para todos sempre o teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Quase não dormi, não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. A grande compaixão que mostrava no tratar, ninguém se retirou dali. Então me aproximei, disparou meu coração, Jesus de Nazaré. Mestre, o que farei pra vida eterna dar? Que posso eu de bom fazer? Atento esperei o mestre explicar. Queria com Jesus viver, mas quando me falou que tudo que ganhei teria que doar pra alguém, Jesus continuou dizendo, eu escutei: despreze a sua riqueza e vem. Riqueza ou salvação, eu não